Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me escuta? Sim, é um pouco estranho, porque eu só escuto aqui o que eu estou falando. Obrigada pela presença de vocês aqui na tarde de hoje. Bom, deixa eu ver onde eu vou. Eu sou Marisa Reguini, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil. E a tecnologia entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos. Quando meu pai chegou em casa com uma caixa e falou assim: olha só o que eu trouxe, uma novidade. E lá chegou o nosso primeiro computador. Só que naquela época o computador era muito diferente do que a gente tem hoje. Não sou tão velha assim não, mas ele era diferente, porque a gente ligava na TV e no gravador para que ele pudesse funcionar. Desde então, eu nunca mais parei de estudar tecnologia e trabalhar com tecnologia. No Banco do Brasil já são 26 anos, desses 20 trabalhando com tecnologia. Se tem uma coisa que eu fico pensando muito quando eu olho para a tecnologia, é o quão fascinante é esse nosso mundo, né? Com certeza, se você está aqui, ou você trabalha com tecnologia, ou você gosta do tema tecnologia, senão não estaria nessa feira, né? E o quanto as coisas mudam, tudo muda o tempo todo, como dizia Lulu Santos, né? A gente vem num processo de evolução contínua, e nesse tempo todo que eu trabalhei, eu vi muitas tecnologias surgirem, muitas transformarem processos na sociedade, como, por exemplo, o cartão de crédito. Se hoje a gente olhar para trás, a gente consegue imaginar a nossa vida sem um cartão de crédito? Sem o Pix, né? Olha a revolução que o Pix trouxe. Mas muitas outras tecnologias, elas também surgiram e acabaram quase que no mesmo tempo. Então eu trouxe um pouco esse tema para a gente olhar um pouquinho com relação a essa moda de IA, o que está acontecendo e o que eu penso sobre isso. O Banco do Brasil tem no seu DNA a transformação e a inovação. Hoje de manhã até a nossa presidenta falou que nós somos um banco, a gente se considera uma startup de 216 anos. Gente, esse drone, vocês não têm ideia o quão desesperador é. Faz um barulho, parece que ele vai atingir aqui, mas vamos voltar aqui. Então, no Banco do Brasil, a gente se considera uma startup de 216 anos, porque a inovação está no nosso DNA. E todas as transformações tecnológicas que o setor bancário passou, a gente estava lá envolvido. Trouxe até algumas aqui para a gente olhar. Em 69, nós somos o primeiro banco a usar computadores no Brasil. Mais um pouco adiante, em 84, o primeiro a usar caixas eletrônicos. E em 96, por exemplo, o primeiro a usar internet banking. Então, quando a gente olha para um setor altamente regulado, a inovação precisa estar ali todos os dias. E quando eu estou falando de setor regulado, a gente ainda tem os legados, né, os sistemas legados dos grandes bancos. Então, hoje no Banco do Brasil, a gente tem sistema que tem 45 anos de idade. E a gente tem que inovar todo dia para transformar, achei que ele ia vir aqui de novo, para transformar todos esses processos que estão lá, rodando o banco, com segurança, mas trazendo inovação todos os dias para os nossos clientes. E aí, e se a gente não tivesse encarado essas revoluções todas, estudado, implementado? Assim, pessoal, para a gente inovar, a gente precisa ter coragem. Se a gente ficar olhando assim, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? A gente não vai conseguir inovar nunca, porque a gente não sabe, né? É o desconhecido. Ir para o desconhecido não é algo tão simples assim, se você não tiver método, se você não realmente fizer uma escolha. E a gente acredita muito que a gente precisa não ir direto para uma tecnologia nova, mas experimentar, testar, fazer os casos de uso e aí depois seguir, né? Então, olhando sobre esse aspecto, imagine se a gente não tivesse evoluído esse tempo todo. Quantas novidades ou quantas experiências novas a gente não teria construído para os nossos clientes? Quantas soluções para evitar um risco, alguma coisa de cyber para os nossos clientes a gente não teria desenvolvido? Então, nesse ponto, eu queria deixar essa questão para vocês. Para inovar, a gente precisa ter coragem, porque senão a gente não consegue inovar. E aí, nem toda tecnologia que surge, ela é uma tecnologia
que ela fica para sempre. Vou dar o exemplo do metaverso, né? Há um tempo atrás, a gente olhou para essa tecnologia, a gente imaginou que hoje em dia ela estaria muito mais presente do que a gente pensou lá atrás. Então, num primeiro momento, a gente foi testar. A gente fez um jogo, quem quiser acessar o QR Code tem o vídeo completo, onde a gente simulou como é que era entrar numa agência, fazer os serviços bancários, etc. Só que logo depois a gente percebeu que naquele momento não era uma tecnologia que iria evoluir tanto quanto imaginávamos. E a gente deixou um pouquinho guardadinha ela de lado. Mas agora, recentemente, está até lá no nosso stand, a gente lançou um outro jogo chamado Rolê que Rende, que é para a gente ensinar os jovens a educação financeira, que é para a gente mostrar para eles como é esse mundão financeiro, né? Como é que começa. Então, esse é um exemplo também de tecnologia que pode ir e pode voltar. Mas a gente sempre tem que ficar atento qual é o momento dela no mundo, né, e para a sua empresa. O que está fazendo sentido naquele momento para a sua empresa. Então, hoje a gente já voltou a utilizar o metaverso nesse jogo do Roblox, que aí misturando as tecnologias também tem a AI embarcada nela, né? Vamos continuar. Bom, eu coloquei essa frase que eu acho extremamente relevante. O grande desafio das organizações, não só do Banco do Brasil, mas de todas, é diferenciar o que realmente tem potencial de transformação daquilo que é apenas um modismo passageiro. Isso aí é muito importante, a gente precisa ter em mente. E como é que a gente faz isso no Banco do Brasil? No banco, a gente sempre olha para esses 3 pilares: estratégia, inovação e governança. Qualquer decisão que a gente vai ter dessas mais disruptivas, se a gente vai adotar uma tecnologia ou outra, a gente sempre vai se basear por esses pilares. Quando eu falo de estratégia, é meio óbvio dizer que toda empresa precisa ter uma estratégia, né? Porque se eu tenho uma empresa, como é que eu vou funcionar sem uma estratégia? Só que não é tão óbvio, pelo menos quando eu falo por aí, ter uma estratégia de TI. Então, nem toda empresa declara uma estratégia de TI. Claro, se você é uma empresa de tecnologia, pelo óbvio, a sua estratégia já é de TI. Mas nem toda empresa tem uma estratégia bem clara de tecnologia. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque é a estratégia de TI que vai direcionar para a sua empresa os próximos caminhos que você tem que seguir. É ela que vai dizer o quanto que você deve investir ou não em um ponto ou outro. No Banco do Brasil, nos últimos 4 anos, a gente tem observado, a gente redesenhou a estratégia de TI e a gente tem divulgado cada vez mais para cada funcionário do banco. Então, hoje, se você for lá na diretoria de tecnologia e perguntar qual é a estratégia de TI, eles vão saber falar e vão saber os OKRs e o que o trabalho dele do dia a dia, onde está relacionado à estratégia de TI. Porque tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é assim, a TI, quem é de TI vai saber, sempre foi colocada como se fosse assim: penso aqui o meu negócio, agora eu vou entregar para a equipe de tecnologia desenvolver. E hoje em dia não dá mais para ser assim, não tem mais como ser tão separado. A TI deixou há muito tempo de ser um processo, uma equipe operacional, uma equipe tática, uma equipe que só faz aquilo que o negócio pensa. Ela está muito junto ao negócio. Então, também a sua estratégia de TI, ela tem que estar relacionada ao negócio, não vai fazer sentido. Como é que você vai desenvolver os seus processos para entregar a estratégia negocial da sua empresa? É essa estratégia que guia. Bom, seguindo mais um pouquinho então, inovação. Esse é um outro ponto. Será que faz sentido inovar por inovar? TI por TI? Tem que ter um propósito e um método. Até para você medir até que ponto você está conseguindo atingir aquela inovação ou não. Então, no Banco do Brasil também a gente tem um framework que nos indica a inovação que a gente deve seguir. Um deles, tem vários processos, mas um deles que eu queria destacar aqui é o radar de tendências tecnológicas. São equipes que estudam tudo o que está acontecendo no mundo. Quando essa equipe vem aqui, por exemplo, nessa feira, eles adoram, né? Porque tem muita novidade, descobre o que está acontecendo aqui e acolá. Mas não é só vir aqui, tem uma série de estudos, o que está acontecendo no mundo, como é que tal tecnologia já avançou nos Estados Unidos, como é que ela chegou na Europa e assim por diante.
E esse radar, ele nos mostra diretrizes. Se eu devo começar agora, investir numa tecnologia, ou se já passou o tempo, ou se eu não investir agora, eu vou passar o bonde, né? Uma dessas tecnologias, por exemplo, que apareceu para a gente há um tempo atrás, foi o blockchain. Há um tempo atrás ninguém falava de blockchain e apareceu lá. Comece a investir nesse processo que ela vai ser usada dali para frente. E foi assim que a gente fez. Tem uma equipe que inclusive fica aqui em São Paulo, onde a gente investiu os estudos nessa tecnologia, desenvolveu protótipos internos do banco, e aí passou um tempo, o que aconteceu? Banco Central, Real Digital, tecnologia usada blockchain. Então, não é só você olhar para uma tecnologia quando ela aparece e agora eu vou sair correndo utilizá-la a qualquer custo. Por isso eu falei, não vale TI por TI. A gente precisa ter também esses estudos, essas metodologias que indicam o melhor momento dentro da sua empresa. No Banco do Brasil fez sentido há um tempo atrás estudar. Pode ser que na sua não faça. Então, temos que adequar, né, a sua realidade. E o terceiro ponto é a governança. Assim como uma empresa tem que ter uma estratégia muito bem definida, ela precisa ter um processo de governança muito bem definido. E também uma governança de TI. É na governança que a gente vai indicar quais os riscos que eu quero correr, qual o investimento que eu aceito, né, utilizar para uma inovação ou para um processo padrão tradicional, como que vão ser as decisões, quem decide sobre investir ou não. E tudo isso vai ajudando as empresas no processo de guiar para uma inovação. Então, se esses três pilares não forem acontecendo paralelos, né, de uma forma que eles vão andando e vão se integrando, pode ser que você invista numa tecnologia que ela não faça sentido para você. E você acabe gastando dinheiro à toa, por assim dizer. Então, o processo de governança muito bem definido também é importante nesse processo de escolha se a gente deve investir ou não numa tecnologia. No banco nós temos a governança do banco e a governança de TI. E as duas estão bastante alinhadas e andam ali juntinhas dia a dia. E aí, vamos para a parte da IA, né? A pergunta do painel, né? IA é apenas um hype ou de fato está redefinindo o setor financeiro e corporativo? Na minha visão, ela já deixou de ser um hype. Ela já é uma tecnologia que não tem mais como voltar atrás, né? E quando a gente para pensar, é uma tecnologia antiga, né? Desde lá dos anos 50, que a gente começa a ter os primeiros estudos, os primeiros casos de uso, as primeiras situações ali que eu vou usar a IA. Só que para quem não é da TI, acha que a IA apareceu 3 anos atrás, com o ChatGPT. Só que não é bem assim, ela já existe há muito tempo, só que a partir dos últimos 3 anos, 4 anos, ela tomou uma proporção muito mais complexa, muito mais rápida. Tudo que a gente está falando de IA, ela vem numa velocidade que a gente nunca antes tinha visto no mercado de tecnologia. Antes, essa história toda que eu contei para vocês, do framework que a gente tem, do processo de decisão, tudo dava tempo de se pensar e estudar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Agora, com a IA, não. É aquela história mesmo, né? Vamos trocar o pneu do avião enquanto ele está voando. Vamos trocar o pneu do carro enquanto está andando. Porque é literalmente isso que está acontecendo. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda do que nós vamos fazer com essa tecnologia. A IA já transcendeu um conceito de tendência e se consolidou como ferramenta tecnológica. Ela é tão poderosa que tem um estudo da McKinsey que diz que a IA ela tem a capacidade de injetar no setor bancário centenas de bilhões de dólares por ano. Então, quando a gente olha essa capacidade, é muita coisa envolvida. E se a gente for olhar aqui na Febrabantech, eu estava recordando, né, os painéis que a gente vem por aqui, em 2023, a gente estava aqui falando de IA tradicional. A gente quase não falava de IA generativa. O ano passado, se vocês observarem, a gente falou muito de IA generativa, mas a gente ainda estava na fase de será que eu vou para cá? Será que eu coloco IA generativa para meus clientes? Usando muito nos processos operacionais dentro dos grandes bancos. Então, era ali para ajudar um processo de leitura de instrução normativa, um processo que ajudava no meu back-office, mas a gente ainda não tinha soluções para os clientes.
E aí agora, hoje, a gente está aqui em 2025, a IA generativa já é mais do que realidade, tem centenas e centenas de casos de uso, internos e externos, os bancos estão mostrando aqui, as empresas que estão aqui têm, e a gente está falando o quê? De agentes autônomos, que é a nova fase da inteligência artificial. Então, é tudo muito rápido o que está acontecendo com essa tecnologia. Como é que foi no Banco do Brasil a implantação da inteligência artificial? A gente começou lá em 2013, com os primeiros modelos de Big Data, e o primeiro case ali, talvez, que a gente tenha, de fato, utilizado mais para fora com os clientes, ainda inteligência artificial tradicional, foi nos chats com os nossos clientes. Então, acho que vocês são clientes de todos os bancos, vocês vão perceber a evolução, né, do que era antes conversar com chat. Digita a opção 1, ele mandava para 4, e assim por diante. E hoje, a diferença que a gente mal consegue identificar se eu estou falando com um atendente ou se eu estou falando com um robô. E de lá para cá, as coisas foram evoluindo tão grande que a gente hoje, por exemplo, já consegue fazer a avaliação de sentimentos dos clientes que ligam na ouvidoria. Então, através do jeito que ele escreve ou do jeito que ele fala, né, manda o áudio, eu já consigo saber se ele está com algum problema mais sério, se ele vai ligar para o Bacen ou se ele vai estar tudo bem com ele. E tem até outras soluções que também estão lá no nosso stand de Minhas Finanças, onde eu consigo avaliar todos os lançamentos do cliente, e se ele ainda me autorizar via Open Finance, eu consigo pegar todos os dados dos outros bancos dele e ali no único gerenciador fazer a gestão da vida financeira dele, inclusive oferecendo o melhor crédito. E os testes mostram, a gente começou essa operação em abril, que cada 10 clientes que eu entendi que eu precisava oferecer uma operação com custo menor para ele, 9 aceitaram. Então, aí o poder dessa tecnologia e o tanto que a McKinsey fala, né, o tanto que ela vai injetar de bilhões de dólares no setor do mercado financeiro mundial, está aí uma das provas. Então, a gente foi evoluindo esse tempo todo, sempre olhando os 3 pilares: inovação, governança e estratégia. Espera que eu apertei o botão errado. Pronto. Aqui, então, eu coloquei essa onda, porque literalmente, quando eu olho para a IA, eu imagino uma tsunami, assim. Igual quando a gente está no mar, toma um caldo, levanta e vai, né? Porque o dia inteiro, assim, é uma novidade nova. E aqui, para falar um pouco do que eu falei lá atrás sobre os agentes autônomos. Particularmente, eu acredito que os agentes autônomos, eles estão começando agora, já tem um tempinho, mas agora que a gente vai começar a falar mais fortemente, mas eles já são a nova transformação digital do mundo, né? Principalmente nos bancos. Por que eu digo isso? Porque até a inteligência artificial generativa, a gente criava os modelos, testava, implementava e ficava ali mais ou menos, a gente conseguiu aprender ali nos últimos 2 anos como usar essa tecnologia, né? No banco hoje tem mais de 700 modelos, por exemplo. Só que quando a gente está falando de agentes autônomos, a banda muda de lugar. Por quê? Hoje, a gente vai ter que começar a falar em outros setores dentro das organizações. Como é que o pessoal de RH vai organizar uma equipe, por exemplo, que eu vou ter algumas pessoas que trabalham ali fisicamente no escritório, outras pessoas que estão trabalhando remoto em qualquer lugar do país ou do mundo, e algumas pessoas que são robôs, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a convivência? Então, quando eu falo que vai ser uma nova transformação digital, na minha visão, tem a ver um pouco com isso, porque ela sai um pouco ali só do técnico, só de ajustar um processo e outro, e começa a mudar situações muito solidificadas hoje na empresa. Por exemplo, a gente vai ter que repensar, talvez, algumas arquiteturas de sistemas, como a gente vai desenvolver os sistemas, considerando essa nova era dos agentes. Como é que a gente vai ensinar as pessoas a escreverem, né, ou desenvolverem os melhores prompts para tirar o melhor proveito disso tudo? Então, a gente começa a avançar agora numa nova era da inteligência artificial. E aí tem um outro termo que eu tenho ouvido por aí, de IA First. A gente falava lá, quando a gente fez a primeira transformação digital, né, Mobile First. Então, todas as transações, todos os serviços que a gente desenvolvia, primeiro era no mobile, depois os outros canais do banco, por exemplo. E eu estou ouvindo o mesmo termo, IA First. Será que é o mesmo sentido, né? Será que a gente
vai colocar realmente IA em tudo? Na minha visão, não. Ela cabe em tudo? Ela pode até caber em tudo, mas eu não vejo o sentido da gente sair nessa correria maluca só porque todo mundo está falando de IA, sair colocando IA em todos os processos. Principalmente porque ela é uma tecnologia cara. É uma tecnologia que, apesar de 3 anos estarmos falando só disso, todos os eventos que a gente vai de tecnologia, a gente só fala de IA, a gente ainda tem muito a aprender. Então, eu queria chamar um pouco de atenção para, vamos com calma, né? De repente, um processo pode ser resolvido com Analytics, pode ser resolvido com uma automatização de processo. E eu tenho visto muito isso, assim, esse desespero de correr e fazer a IA em todos os lugares, né? É como se fosse assim, já que está na moda, por isso que eu quis usar esse termo hype, já que está na moda, eu quero ter o meu processo aqui de negócio com a inteligência artificial. Então vamos com calma, né? Para a gente olhar direitinho os custos, não só os custos e outros aspectos, mas sempre olhando naqueles 3 pilares: inovação, estratégia e governança. E tem um outro item, quando a gente está falando de IA, e que a gente fala pouco nas palestras, onde eu vou, em qualquer lugar, que é o aspecto humano. Então, o que a gente fala sobre os humanos? A IA vai automatizar as tarefas, a IA não vai substituir as pessoas, vai substituir aquelas pessoas que não entenderem os processos e não se atualizarem. Até aí tudo bem, só que a gente fala pouco do aspecto humano que está por trás dessa tecnologia. Se a gente parar para pensar que no mercado de tecnologia, 75% são homens e 25% são mulheres, como é essa IA que a gente está desenvolvendo? Que vieses ela carrega, né? Como é que a gente vai depois construir mais e mais modelos de IA com vieses carregados? E aí, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, como é que a gente vai fazer todo mundo entender que a inteligência artificial não é um problema mais de tecnologia, que todas as pessoas de negócios vão ter que entender um pouquinho dessa tecnologia para poder aplicar minimamente no seu negócio, para poder entender como é que ela pode resolver melhor um processo ou outro de negócio. Então, esses 2 aspectos relacionados às pessoas, a gente não fala muito não. Parece aquela onda chegando e vamos colocar IA em todos os lugares. Então, particularmente, eu penso que a gente tem que dar um passo para trás, avaliar certinho os custos e sim, colocar a inteligência artificial naquilo que fizer sentido. Por exemplo, no Banco do Brasil tem 2 áreas que a gente entende que faz sentido total. E aí a gente já começa falando de IA para qualquer solução. Na parte de cibersegurança e prevenção a fraudes, hoje em dia não tem como a gente melhorar esses processos ou deixar os nossos clientes mais seguros se a gente não utilizar a inteligência artificial. E um outro aspecto é na parte de análise de crédito e risco. A gente também utiliza como IA First, mas não em todos os processos do banco. Só alguns exemplos para deixar aqui claro para vocês. E aí, para trazer um caso, eu contei todo o processo de como a gente faz no banco, governança, estratégia de inovação e como a gente decide. E aí, sempre a gente usa muita experimentação. Primeiro a gente tem uma ideia, experimenta, deu certo, a gente segue a vida. Então esse é um exemplo que parece simples, mas eu vou mostrar os números aqui para vocês, o quanto é poderosa essa ferramenta. Encarteiramento de clientes dentro de um banco é uma das coisas principais, talvez, logo de cara, quando o cliente chega num banco, talvez seja um dos primeiros processos, depois que ele abre a conta ou pede cartão, que um banco faz. Ele vai olhar qual o melhor encarteiramento para aquele cliente. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho um cliente que ele só conversa comigo, só me acessa através do mobile, então eu vou colocar ele numa carteira digital, onde tudo que eu vou relacionar com ele vai estar relacionado ao mundo digital. Se eu tenho um cliente que ele vai sempre na minha agência, já é um outro tipo de carteira, um outro tipo de agência que vai fazer o atendimento dele. Só que, basicamente, em linhas gerais, duas características é muito levado em consideração nesse encarteiramento. A renda do cliente e se ele tem investimento ou outro. Então, quase que a partir dessas 2 características, depois a gente olha esses exemplos que eu falei, a gente encarteira os clientes. E aí a gente resolveu fazer um experimento com inteligência artificial. No caso dos clientes PF, a gente olhou 50 variáveis cadastrais, dentre elas o fluxo financeiro dele, movimentação de conta, endividamento no STF, entre outros, que se olhar separado, sem a ajuda da inteligência artificial, a gente não conseguiria chegar numa melhor conclusão, do melhor encarteiramento para ele. No caso do cliente PJ também, só que foram 100 variáveis, e ali também tem alguns exemplos.
E aí olha que o resultado interessante. A gente encarteirou 13 mil clientes PF nesse modelo utilizando inteligência artificial e comparou com outros 163 mil clientes PF encarteirados que tinham ali mais ou menos as mesmas características, encarteirados no modelo tradicional. E esses 13 mil clientes trouxeram de retorno para o banco 90% do valor que esses 163 mil trouxeram. O que é valor da margem? Margem de contribuição é o quanto um cliente retorna de dinheiro, né, de contribuição para o banco. E somente esses 13 mil trouxeram para o banco 90% do que os outros trouxeram. Então essa é uma prova de que a inteligência artificial nos ajudou e muito nesse processo. Tantos clientes estão com uma experiência melhor, porque eu encarteirei ele melhor num processo que tem mais aderência a ele, quanto para o banco, que eu estou adequando a rentabilidade dele. Então, nesse caso, a gente testou e agora a gente vai expandir. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que também, quando a gente vai adotar uma tecnologia, ainda mais as tecnologias novas, a gente não pode tirar da mente que a gente vai ter que experimentar, ter a coragem, testar e depois implantar. E aí, pessoal, uma grande provocação que fica, trouxe algumas frases aqui para vocês. Como sua empresa está atuando diante das tendências tecnológicas? Será que ela está parando minimamente para pensar um pouquinho de tudo que eu falei aqui? Ou ela está saindo correndo? IA agora é a tecnologia do momento? Vamos colocar em IA e tudo. Como é que está isso? Eu queria deixar essas reflexões com vocês. Precisamos de IA para tudo? Será que o simples que a gente já fez em tecnologia não resolve um problema ou outro? Será que a gente está confundindo um pouco as coisas, né? Já que eu tenho IA, vamos colocar IA em tudo. Vamos pensar um pouquinho. Às vezes o simples é melhor naquele momento. Você está apenas seguindo a maré ou está aplicando estratégia à adoção dessa tecnologia? Você está pensando estrategicamente na sua empresa de como melhor utilizá-la? Está apenas acompanhando tendências ou realmente transformando o setor? Você está fazendo TI por TI, usando a IA ali para automatizar alguma coisa, ou de fato você está transformando alguma coisa, como o exemplo do encarteiramento que a gente está conseguindo transformar um relacionamento do cliente com o banco. Então essas são algumas colocações e eu convido todos vocês a pensarem estrategicamente para irem além do hype. Bom, muito obrigada.